Só pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 55, o césio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos metais alcalinos. O césio foi descoberto no ano de 1860 pelo químico alemão Robert Bunsen e pelo físico também alemão Gustav Kirchhoff. E eles conseguiram fazer essa descoberta através da espectroscopia. A descoberta do césio foi um grande sucesso inicial da espectroscopia que foi inventada por eles mesmos. E eles identificaram linhas azuis a mais ou menos 455 nanômetros no espectro de emissão da sua substância analisada, que no caso era a água de um spa lá da Alemanha. E já que essas linhas de emissão não correspondiam a nenhum outro elemento até então conhecido, eles concluíram de que se tratava de um novo elemento e eles chamaram esse elemento de césio porque césio significa em latim céu azul ou azul do céu, significando as linhas de emissão do espectro desse elemento. E o césio metálico foi isolado alguns anos depois a partir da eletrólise do cianeto de césio. O césio é um metal muito macio, muito dúctil e com uma cor também muito bela, levemente dourada, que se assemelha à cor do ouro. E já que o césio é extremamente reativo, de fato ele é o metal mais reativo que nós conhecemos, você tem duas possibilidades para guardar o césio. Ou você coloca ele numa ampola cheia de argônio para ele não reagir, ou você coloca ele submerso em algum tipo de óleo não reativo, mas nesse segundo caso ele vai perder a sua cor dourada, infelizmente, devido a eventuais impurezas contidas no óleo que vão reagir com o césio. Então o césio vai se oxidar imediatamente em contato com elas. Mas enfim, o césio é um metal bastante diferente. O seu ponto de ebulição é de 641 graus Celsius, muito baixo para um metal, mas o que mais chama atenção é que seu ponto de fusão é de 28,5 graus Celsius, ou seja, se você segura uma ampola de césio na sua mão, ele vai derreter e vai se tornar uma espécie de ouro líquido. Também muito interessante de ver. A sua densidade é de 1,93 gramas por centímetro cúbico, bastante baixa também para um metal, e uma semelhança que ele tem com outros metais, pelo menos isso, é que ele cristaliza na estrutura BCC, que é Body Centered Cubic, estrutura cúbica, como todos os outros metais alcalinos cristalizam também nessa estrutura. Uma coisa interessante de notar é que o césio é o elemento menos eletronegativo, pelo menos na escala de Pauling, com uma eletronegatividade de 0,79, ou seja, a maioria dos compostos do césio tende a ser de natureza iônica. A configuração eletrônica do césio é xenônio 6s1. Isso significa duas coisas. A primeira é que é muito fácil excitar esse 1 elétron na camada de valência, e por isso que você tem um espectro muito característico no caso do césio e também no caso dos demais metais alcalinos. A segunda coisa que isso significa é baixa densidade, baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, porque a ligação entre os átomos de césio é muito fraca devido ao fato que só tem um elétron na camada de valência, só um elétron participa das ligações. Então é por isso que nós temos essas características bastante estranhas no caso do césio. E o que eu queria falar também é que o átomo de césio é muito grande. Ele é um dos maiores átomos que nós temos. Isso significa também que nós temos uma boa condução de calor e de corrente elétrica, no caso do césio. Quimicamente, como eu já falei, o césio é muito reativo, ele vai reagir com praticamente qualquer coisa que aparecer no seu caminho, e devido à sua configuração eletrônica, ele gosta de perder o seu único elétron na camada de valência, atingindo a configuração de gás nobre e formando os íons césio+, ou compostos que contêm o césio no estado de oxidação +1. E muita gente conhece a reação dos metais alcalinos com a água. No caso do césio, isso é um encontro explosivo, principalmente devido à baixa energia de ativação dessa reação e também porque o césio derrete durante a reação, aumentando a superfície de contato. Então ele reage mais ainda, produz mais calor nessa reação exotérmica e a coisa toda ali explode, reação fantástica, o que causa a explosão também. Muita gente diz que é o hidrogênio que surge na reação, porque surge hidróxido de césio e hidrogênio. Então, supostamente, o hidrogênio sofre a ignição ali com o calor e já explode tudo.
Mas eu não sei se isso é verdade. Isso é uma coisa que todo mundo diz, assim, sem pesquisar. Teria que fazer uma reação numa atmosfera de argônio para saber se o oxigênio não tem nenhum papel nessa explosão, enfim. O que vocês têm que saber é não joguem césio na água, porque vai explodir. E também ele é muito bonito só pra gente jogar na água, né? Eu acho. Façam uma reação com potássio, é legal também. Uma coisa que muita gente fala também em respeito à reação dos metais alcalinos com a água é assim, se a gente tivesse bastante frâncio, a reação seria ainda mais forte que a reação de césio com a água. Porém, isso não é verdade, porque no átomo de frâncio nós já temos efeitos relativísticos consideráveis, os elétrons viajam próximos à velocidade da luz. Isso tem algumas consequências meio estranhas. No frâncio, uma das consequências seria que fica um pouco mais difícil retirar esse um elétron da camada de valência, ainda é bastante fácil, mas ocorre, digamos assim, uma quebra na tendência de quanto mais você desce no grupo dos metais alcalinos, mais forte essa reação. Ocorreria uma espécie de quebra nessa tendência, então a reação seria mais ou menos parecida com a reação do césio. Mas isso nunca nós vamos testar, porque a gente nunca vai conseguir juntar césio, quer dizer, frâncio o suficiente para a gente poder fazer a reação de frâncio com água. Mas enfim, vamos passar para o próximo tema, que são os compostos do césio. Já que o césio é muito reativo, nós também temos muitos compostos. Um composto que eu queria citar é o hidreto de césio, que é o menos estável entre os alcalinos. Ele tem a estrutura do cloreto de sódio. Nós também temos o óxido de césio, CS2O, que é um sólido alaranjado que forma cristais hexagonais. Nós também temos uma variedade de óxidos também, outros óxidos, incluindo superóxidos, incluindo subóxidos. Nós também temos compostos com os halogênios na forma CSX, em que o X é um dos halogênios, são todos incolores. E o especial cloreto de césio, ele tem uma estrutura que é um protótipo para a gente descrever a estrutura de outros compostos. Então a gente diz assim, esse composto tem a estrutura do cloreto de césio, que é basicamente o césio tem o número de coordenação 8 e o cloreto tem o número de coordenação 8, ou seja, no meio um césio rodeado por 8 cloretos, ou no meio um cloreto rodeado por 8 césio mais. É uma estrutura bem famosinha. E o brometo e o iodeto também tem essa estrutura. O fluoreto tem a estrutura do cloreto de sódio. Nós também temos vários outros compostos intermetálicos do césio, como por exemplo o aureto de césio, CsAu. A química orgânica e de coordenação, que por exemplo no caso do lítio é muito rica e muito desenvolvida, ela não é, infelizmente, muito desenvolvida no caso do césio. Porque o átomo do césio é muito grande, ele é muito eletropositivo, então não dá muito certo ali, principalmente com ligantes de carbono, a gente não consegue fazer muita coisa ali com o césio. Mas enfim, próximo tema é os isótopos. O único isótopo do césio que ocorre naturalmente é o césio 133. Os radioisótopos mais estáveis são o césio 135, que tem uma meia-vida de 2,3 milhões de anos e decai para o bário 135, e o césio 137, que tem uma meia-vida de 30 anos, mais ou menos, e decai para o bário 137. E esses dois últimos são bastante famosos porque eles são produtos de fissão de elementos mais pesados, como por exemplo do urânio e do plutônio. O césio está entre os 50 elementos mais comuns que nós temos aqui na Terra, porém ele é relativamente raro em comparação com os demais metais alcalinos, e ele também comparativamente ocorre em poucos minerais. O principal mineral economicamente viável do césio é a polocita, que é um mineral do tipo zeólito, que é um silicato, e esse mineral pode ser tratado com algum tipo de ácido, e o sal do césio com esse ácido pode depois disso ser precipitado. O césio metálico atualmente é produzido a partir da redução do cloreto de césio com o bário a 700 graus Celsius. Por fim, as aplicações do césio, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ser sucinto aqui. O césio pode ser utilizado, por exemplo, como fluido de perfuração na indústria petroquímica. Em especial, é utilizado o formato de césio
a partir da reação do hidróxido de césio com o ácido fórmico. Esse é um fluido de perfuração que não é tóxico, então ele tem essa vantagem de ser seguro para o meio ambiente. O césio também é usado em relógios atômicos, já que o átomo de césio 133 é utilizado na definição atual do segundo, e também o iodeto de césio, o brometo de césio e o fluoreto de césio podem ser utilizados em contadores a cintilação na física nuclear para detectar a radiação gama e raios X. E também tem vários outros usos no laboratório que são bem menores, como por exemplo o uso de alguns compostos como catalisadores ou como bases, enfim. Mas isso não é tão importante, o que todo mundo quer saber, relógios atômicos. Então por isso um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas por hoje ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, é porque você olhou até aqui. Se você olhou até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir. Deixe seu gostinho. E se inscreva e blá blá blá. E nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau.